Boa noite. Quero iniciar já orando, colocando esse tempo diante do Senhor. Oi, Pati. Boa noite. Que Deus abençoe você, sua família. Boa noite a todos que vão chegando. Enquanto vocês se achegam, nós vamos orar. Então, você que já chegou, pede aí para o Senhor ministrar na tua vida no dia de hoje mais uma vez. Deus, Ele tem cuidado de nós todos os dias e esse dia não vai ser diferente, amém? Ele tem uma palavra nova todos os dias para as nossas vidas. Vamos ter esse tempo na presença do Senhor mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar porque o Senhor é bom e as suas misericórdias têm se renovado todos os dias na nossa vida. As tuas misericórdias, Senhor, é a causa de não sermos consumidos. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora a cobertura com teu sangue, Pai, sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família, sobre os meus bens, sobre tudo aquilo que o Senhor me permitiu ter, sobre tudo aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. Também coloco diante do teu altar, Senhor, a vida de cada querido, de cada querida que está assistindo e participando nesse momento desse período, Senhor, de cura, Pai. Deus, eu peço que o Senhor os visite, os guarde, os livre nesse momento. Senhor, que nesse tempo, Senhor, as nossas emoções sejam guardadas, sejam escondidas, Pai, de toda seta e de todo ataque maligno, Pai. Que a nossa mente, Senhor, seja agora cativa a Ti, Senhor. Pai, que os Teus pensamentos, Senhor, possam ir de encontro aos nossos pensamentos, Senhor, e reparar, Senhor, todo o dano causado, Senhor, por tantas notícias ruins, Pai, por tantas situações, Senhor, que tem nos prejudicado a vida. Senhor, em nome de Jesus, que os teus pensamentos sejam os nossos pensamentos. Então, abre agora, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente possa te ver e olhar para cada situação como o Senhor olha também. Em nome de Jesus, declaro, Senhor, esse tempo guardado, cercado, escondido, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, já te dando graça por tudo aquilo que o Senhor já fez no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero a paz, Elaine, paz a todos. Vocês que já chegaram, estão chegando aí. Eu vou falar nessa noite sobre ansiedade. Existe uma demanda muito grande com relação a esse assunto e eu quero poder de algum modo contribuir para que vocês, né, e aqueles que estiverem puderem assistir, de serem um pouco acolhidos, né, ser um modo de acolher. Então, se você conhece alguém que está passando, que está sofrendo por ansiedade, que está sofrendo nesse período específico e está sem acompanhamento, sem atendimento, compartilha essa live. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que nos cabe, né? Isso faz parte do repartir, né? Repartir do pão, aquilo que a gente tem recebido. Então, reparta isso com os irmãos, amém? Vamos lá. Como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Eu quero ler com vocês Mateus 6. Mateus 6, 25, está escrito assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão,
com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios também procuram. De certo, o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Né? Então, aqui o Senhor ele está trazendo um pouco de conforto, embora a gente tenha aí lê e olha como se fosse um puxãozinho de orelha. Por que você está inquieto? Por que você está ansioso, né? Não fica ansioso, a gente costuma tanto falar isso, né? Por que você está ansiosa? Olha, não precisa ficar ansiosa, Deus está cuidando de tudo. E a gente usa esse capítulo e esse versículo que cabe muito bem, lógico, né? Há tantas situações, e principalmente o versículo 33, que está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E bem-vinda, que saudade, linda. Né? Então, assim, no versículo 33 a gente fala assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente tem todo esse conhecimento, mas existe aí uma dificuldade em aplicar tudo isso aqui na prática. Falar, né? A palavra de Deus é perfeita. A gente não tira não acrescenta e nem tira uma vírgula, um ponto. E quando o Senhor, né, em tantos lugares aqui na Bíblia, Deus fala assim: olha, não vos entristeçais, não vos preocupeis, não fique ansioso, dá a sensação de que a gente tá errado e de que a gente está pecando, ou de que não eu estou fazendo alguma coisa errada porque eu estou ansioso. Então é como se eu estivesse pecando mesmo, cometendo algum erro, por não estar conseguindo cumprir a palavra de Deus, quando a Bíblia fala: olha, não ficar ansioso, não inquietai, não se preocupa com o que você vai comer, não se preocupa com o que você vai vestir, não se preocupa. E a gente fica com essa sensação de que a gente está fazendo alguma coisa errada. Peraí, o que eu estou fazendo que, como um filho de Deus, que como uma serva do Senhor, eu não estou conseguindo tirar essa inquietação, né? Então eu vou tentar aqui elucidar um pouquinho o que é a ansiedade e o porquê que a gente não consegue tirar chacoalhando a cabeça, né? Peraí, ansiedade sai. Ou como troca de roupa, né? Peraí, eu não tenho como escolher as minhas emoções como eu escolho uma roupa no meu guarda-roupa. Eu não tenho como escolher uma emoção como eu escolho a comida que eu vou comer numa despensa. Então, a gente fica bem preocupado como que eu aplico, como que eu trago a prática da palavra de Deus. Como que eu trago isso para a prática? Porque é tão rico, né? Você vê, sabe aquele alimento que você olha e é tão, parece tão gostoso, mas a gente não sabe preparar e acaba estragando tudo? Olha, a palavra de Deus é um alimento tão maravilhoso, mas se a gente não souber aplicar, trazer, degustar, a gente vai se perder no meio disso tudo, né? E o que acontece nesse período de pandemia? Os números de pessoas com crises de ansiedade têm aumentado sobremaneira. Hoje tem um grande número, lógico, né, de pessoas que foram contaminadas pelo Covid. A gente tem um número maior, tem um número grande e considerável de pessoas que vieram a falecer e de pessoas que foram acometidas de modo grave.
o número de pessoas que receberam cura, que foram curadas, é muito maior. Agora, o que acontece aqui com essa questão emocional é que a ansiedade, as crises de ansiedade, ela tem atingido o grupo que foi contaminado de modo grave, o grupo que foi contaminado de modo leve, né, e conseguiu sair dessa situação rapidamente, atingiu todos os seus familiares, a ansiedade atingiu também as pessoas que não foram contaminadas, ou seja, absolutamente toda a população. Eu ouso dizer aqui que absolutamente toda a população hoje, em algum momento aí dessa pandemia, passou por um processo de ansiedade. Né? É natural que na vida, no decorrer da vida toda, a gente tenha aí alguns tipos de ansiedade. Mas eu estou falando de um período específico, que é essa questão da pandemia. Então, não é uma faixa, um pedaço, né, que pegou toda uma população. E essa é a minha preocupação hoje. Por quê? Eu não sei se vocês, lógico que vão se recordar de tragédias, a gente sempre se recorda, né? Mas recentemente a gente teve aí uma tragédia, né? Uma crise emocional com a população ali de Brumadinho. O que aconteceu? Com toda a população aos derredores, né, que sofreram ali com o rompimento da barragem, existem profissionais específicos, né, da área da saúde emocional que estão preparados para lidar com esse tipo de crise. Então tem uma equipe de diversas cidades, né, que estão prontos para serem acionados a qualquer dia, a qualquer hora, e ir atender locais que sofrem uma tragédia específica em massa, como a de Brumadinho. Então, assim, o que aconteceu em Brumadinho? Eu me recordo, sim, perfeitamente. Os psicólogos foram acionados, quem poderiam ir voluntariamente, alguns remunerados, para atender toda aquela população, inclusive os líderes daquela cidade. Assim aconteceu também com aquele caso da Boate Kiss. Vocês se recordam? Que tragédia horrível aquilo que aconteceu na Boate Kiss, né? Tantos jovens, tantos adolescentes morreram. E aí o que acontece? Tem uma cidade inteira que sofreu ali de uma ansiedade, de um trauma, né? Causado por essa pós-traumático, né? Causado por essa situação específica. Então, veja, a cidade inteira que foi ali a localização da Boate Kiss, eu não me recordo agora onde, mas toda a população, elas receberam um atendimento muito bacana, né? Então, muito bacana, assim, no momento de dor, toda a cidade, inclusive os líderes, o prefeito, todas as famílias receberam um atendimento assim em massa, e foi um trabalho lindo, porque os psicólogos de plantão, os profissionais da área de saúde mental, psiquiatras e os terapeutas de modo geral, inclusive capelões e a igreja, tiveram um trabalho essencial e maravilhoso para que essas pessoas, para que essas vidas pudessem ser reorganizadas. E eles só saíram de lá, o trabalho só acabou depois de 2 anos. Depois de 2 anos inteiros em que as pessoas vivenciaram essas perdas, né, da Boate Kiss. Depois de 2 anos inteiros em que os psicólogos ali, os profissionais pararam de atuar naquele local, deixando a cidade com o mínimo de prejuízo possível. O mínimo por quê? Porque é impossível a gente sair de um trauma tão grande sem sequelas. E o que os estudos hoje falam com relação à ansiedade relacionada à pandemia? Eles trazem a ideia de que a situação
ela vai ser resolvida, né? A gente já espera e a gente já está vendo as coisas se acalmarem. Então, a economia vai voltar, as pessoas elas vão conseguir se reorganizar nos seus trabalhos, dentro da economia e tudo mais, nas suas casas, porque nós temos um potencial maravilhoso de nos reorganizarmos, né? Mas a última coisa a se reorganizar são as emoções. Né? Então imagina que quando toda a pandemia passar, descobrindo uma cura efetiva, vacinas e uma prevenção efetiva, depois que a economia estiver ok novamente, que as pessoas estiverem com seus empregos de volta, ainda assim as pessoas sofrerão crise de ansiedade. E isso é uma estatística. As crises, elas costumam perdurar por esse período de até 2, 3 anos após o fato, caso a pessoa não tenha o atendimento específico. E o que acontece? Qual que é o nosso maior problema nesse momento? Nosso maior problema nesse momento é que, sabe essas equipes, essa equipe de profissionais que vão em loco para atender no momento da crise, elas não podem sair. Por quê? Porque os profissionais também estão vivenciando exatamente, estão participando desse momento de pandemia. Então os profissionais eles não conseguem se reunir para ir para uma cidade. Não dá. Todas as cidades estão prejudicadas, todos os países estão prejudicados, então a gente não tem pessoas para ir em loco. Aliás, a gente ainda está abrindo os consultórios, tem voltado a abrir agora com muita cautela, então a grande maioria dos atendimentos ainda tem sido feito por vídeo. E o que acontece é que a gente não tem profissionais suficientes ou recursos suficientes para atender toda uma população, né? Então, não é possível atender todas as pessoas que hoje têm sofrido de ansiedade. E qual que é aqui a estratégia que o Senhor tem nos dado? A estratégia que o Senhor tem nos dado é que, levando conhecimento, quanto mais conhecimento a gente leva para essas pessoas, para a população, mais um vai poder ajudar o outro. A gente forma aí uma grande rede a ponto de um conseguir acolher o outro nos seus momentos de crise, nos momentos de ansiedade. Então, veja, tratar de questões emocionais não é responsabilidade só de um psicólogo. Tratar de questões emocionais é responsabilidade de todos nós, de todo ser humano. É responsabilidade do pai, é responsabilidade da mãe, é responsabilidade do vizinho, é responsabilidade do amigo. Cuidar das emoções é responsabilidade de todos nós. Agora, é claro que existem situações específicas que vai precisar aí de um encaminhamento, e aí a gente tem que repassar, né? Tem que passar a bola aí para quem realmente é de direito. Mas o cuidado é de todos nós. É tão verdade isso que a gente tem uma Bíblia tão recheada de palavras de verdade, de ensino, e que precisa ser muito bem interpretadas. Hoje, a cada momento que passa, né? Cada momento que passa, mais a gente consegue perceber que a ciência ela só comprova aquilo que já está escrito aqui. Então, as pessoas, os teóricos, eles passam aí um tempo enorme escrevendo, criando artigos e tudo mais, para descobrir coisas que já estão aqui. Já está aqui, já está prontinho. A gente só precisa fazer o quê? Tirar daqui e colocar na própria vida. E aí entra o quê? O como. Como que eu faço isso? Eu confesso que sozinha eu não vou conseguir. Então, por isso, eu acho que esse tempo que a gente tem aqui de quarta-feira é um tempo muito precioso. Não só de quarta, tem as outras lives aí durante a semana, mas eu tô falando de questões emocionais, né?
É precioso por quê? Porque se você não sofre de ansiedade, você conhece alguém que sofre. Se você não sofre de rejeição, você conhece alguém que sofre. Se você não passa por luto ou não passou por luto, você conhece alguém que passa e que passou. E que aquilo que você ouviu com certeza mudou o teu modo de pensar e que agora você vai poder ajudar pessoas de um modo mais efetivo. Porque o que a gente ensina é aquilo que a gente vive. Nós somos currículos vivos. Então, eu preciso ser um exemplo e você também pode ser um exemplo. Por isso que a gente precisa tentar aqui construir um caminho para entender como que eu posso ajudar o próximo, né? Como que eu posso ajudar as pessoas que estão sofrendo nesse momento? Como que eu posso ajudar quem está do meu lado sofrendo, a minha própria família? Né? Tem pessoas que não conseguem ajudar quem está dentro da casa porque não percebe o que está acontecendo. E a partir de situações aqui que a gente vai falando, vai se identificando. Por isso que eu resolvi agora, Deus ministrou no meu coração e eu quero trazer uma série sobre ansiedade, tá bom? Então, nas próximas quartas-feiras, se você conhece alguém que sofre de ansiedade, ou faz parte da família de alguém que tem ansiedade, vamos lá, vamos conectar essas pessoas, tá bom? E aí a gente vai tentar criar aqui uma grande rede. Eu gostaria muito de poder atender individualmente as pessoas, mas é impossível e precisa manter o controle e isso é muito legal, porque se Deus tem o controle, o nosso eu diminui e ele cresce sempre, sempre. E vamos lá, então. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um sentimento que está ligado a situações de preocupações, a nervosismo, a medos, né? Isso de modo natural. Então, o nosso corpo, ele desenvolve mecanismos de defesa mesmo, mecanismos protetivos para nos ajudar a lidar com todas as situações que estão por vir. Então, isso é bom, isso é saudável, isso é adequado. O que acontece? Assim como o medo e tudo mais que a gente já falou aqui em outros momentos. O que acontece é que quando vem situações inesperadas, eu não tenho como me preparar. E aí eu posso entrar em uma crise de ansiedade. Ou seja, ansiedade é comum. É comum eu ter ansiedade porque eu sei que tem algo por acontecer. Sei que vou fazer uma entrevista, sei que vou me casar, sei que vou fazer uma mudança, vou passar por alguma mudança, vou fazer uma palestra, uma exposição. É normal e é adequado que se tenha aí um tanto de ansiedade, porque ela vai me levar a me preparar para aquilo. Quando existe uma situação em que eu não consigo saber, como por exemplo na pandemia, eu não sei quem vai adoecer do meu lado, eu não sei se eu mesma vou adoecer, eu não sei se eu vou perder o emprego, eu não sei se as pessoas que estão ao meu redor vão ficar bem, né? Eu não sei o que está por vir, eu não tenho como me preparar. E se eu não tenho como me preparar, eu posso entrar em uma crise, em um colapso. Meu sistema nervoso aqui pode entrar em um colapso e é quando entra a crise de ansiedade. Eu vou lendo aqui os comentários, tá bom? Quando a ansiedade tira o sono, o que podemos fazer para melhorar? Quando a ansiedade tira o sono, são todas as vezes. Todas as vezes a ansiedade ela vai tirar o nosso sono, sim. E o que é importante fazer para que não para que o nosso sono volte, mas para que a gente consiga dormir. Aliás, a regulação do sono, a regulação da alimentação e a regulação do exercício físico é fundamental para a gente diminuir aí a nossa ansiedade, trazer uma modulação, né, na ansiedade. Para que você consiga dormir melhor, é importante que não se alimente tarde, e o que acontece é que a ansiedade vai aumentar a nossa vontade
de comer, necessidades de comer, né? Então a gente vai ter mais vontade de comer e se eu comer tarde, eu vou ficar, meu sistema vai entender, o meu corpo vai entender que eu preciso digerir aquilo. E eu preciso de um tempo para digerir. Se eu comi pouco antes de dormir, eu vou ter mais dificuldade para dormir do que o normal. Outro ponto importante antes de dormir é fazer uma relação, a gente até vai falar daqui a pouquinho mais para frente, se der tempo, mas fazer uma relação de todas as minhas preocupações. O que está me incomodando? O que tá me incomodando? Ou o que está pendente? Quais são as minhas listas de pendências para realizar depois, né? Então, por que a gente não dorme? Porque geralmente o nosso pensamento fica super acelerado e eu não consigo me organizar para entregar aquele dia, para encerrar aquele dia. E aí, se eu não consigo encerrar aquele dia, o meu cérebro vai começar a me mandar mensagens dizendo que, olha, tá pendência, você tem que fazer isso, você tem aquilo, aquilo e aquilo outro. Olha quantas coisas tem para fazer ainda que ficou de hoje, né? Então, se eu pego toda essa lista de pendência, faço uma relação das coisas pendentes e coloco numa listinha lá, escrita à mão de preferência, coloco lá para fazer depois, o seu cérebro deixa você descansar. É mais ou menos como acionar o despertador. Quando você não coloca o celular para despertar, o despertador, o que acontece? A gente não consegue dormir direito se tiver um compromisso no dia seguinte, né? Então, assim que a gente aciona o celular ali com o despertador, a gente já consegue relaxar. Então, essa é uma estratégia para dormir. Tem um monte de outras estratégias, como, por exemplo, técnica de respiração antes de dormir é muito bacana, né? Um tempo de meditação, não de meditação zen, nada disso, mas assim, não de modo religioso, não, espiritualista, nada disso. Mas o período de ajustar a respiração, de fazer uma entrega daquele dia e de ir desligando a mente aos poucos. Outra coisa que também é bacana fazer antes de dormir é pelo menos 2 horas antes de dormir ir já diminuindo as luzes da casa e se preparando para dormir. Eu vou fazer uma série só sobre sono. Vou pegar aqui um dia para falar só sobre dormir. Acho que vai ser importante, tá bom? Mas essas coisas aqui já vão te ajudar, tá bom? Pera aí. Vamos lá, vamos tentar minimizar um pouco o prejuízo causado pela ansiedade. Lá em Filipenses 4, tá escrito assim, do Filipenses 4, do capítulo 4, versículo 4 até o 13, mas eu vou encerrar antes, tá? Tá escrito assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. E também, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Então, aqui existe uma receitinha, né? Tem diversos tipos de ansiedade, a gente vai falar, mas aqui tem uma receita para a gente lidar aí com esse período de ansiedade. E a primeira coisa que ele traz é regozijai-vos sempre no Senhor. E ele fala assim, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então aqui, além da alegria, né, o sentido verdadeiro da palavra regozijar e ali a alegria, ele também tem a ideia de
dar alegria ao outro. E aí é sabido que a alegria, ela é um antídoto assim maravilhoso para vencer a ansiedade. Tanto que quando a gente vai no psiquiatra, ele passa pra gente alguns remedinhos que geralmente vai fazer o quê? Inibir a recaptação de serotonina, ou seja, vai manter mais tempo serotonina na fenda sináptica para que a gente consiga ter mais tempo de bem-estar. Né? É isso que acontece quando a gente está em crise de ansiedade, vai e toma um remédio para a gente modular isso aí. O bem-estar causado pela alegria é fantástico, diminui a nossa ansiedade, aquela ansiedade ruim, aquela ansiedade, aquele senso de preocupação. Por quê? Porque geralmente uma pessoa que está alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que consegue enxergar as coisas boas e que consegue também passar as coisas boas para as outras pessoas que estão ao seu redor, que tem boas notícias, né? Essas pessoas, elas vão estar sempre com uma resposta na mente, ajuda, né, a pensar melhor, vai ajudar a gente a encontrar saídas mais fáceis, né, encontrar soluções de problemas. Então, o que acontece aqui? Tem um segredo maravilhoso, cientificamente comprovado: regozijar sempre no Senhor. Deus, ele sempre, não é possível, Deus com certeza fez algo bom na sua vida. Com certeza ele fez coisas boas na sua vida, assim como ele fez na minha. E ele faz coisas boas todos os dias. E a gente tem motivo não somente para ser gratos, né? Porque o exercício de gratidão é muito legal. Mas não somente aquela questão da gratidão. Ai, obrigado por isso. Não. De realmente se regozijar, de sentir alegria, de poder se alegrar. E uma das coisas que aconteceram nesse período de pandemia é que as pessoas pararam de se divertir. Por quê? Porque a gente aprendeu que para se divertir a gente tem que sair de casa. E aí, quando não se pode sair de casa, não se diverte, né? Isso é uma mentira. É possível a gente ser felizes, é possível a gente ser alegre em tantos lugares, né? Tanto em casa quanto fora. Já viu aquelas pessoas que dentro de casa é bem carrancudo, fechado e tudo mais, e fora de casa sorri à toa, cumprimenta todo mundo, chega na igreja, tá feliz, cumprimenta todo mundo, e dentro de casa mal olha para o lado. A alegria, ela desperta na gente essa sensação de bem-estar, desejo de viver e confiabilidade. A gente vai conseguir confiar em Deus, confiar nas pessoas, confiar de que existe uma solução, e produz em nós diminui aí essa sensação de ansiedade, produzindo um sentimento agradável, né? Então, é impossível que uma pessoa ansiosa não esteja preocupada. Mas quando a gente vê uma pessoa tomada de alegria, a gente consegue enxergar a preocupação na vida dela? Não vou nem olhar para o lado, fala de você mesmo, fala de mim. Eu posso estar super preocupada, mas se de repente alguma coisa boa acontece e eu consigo me alegrar, é como se tirasse com a mão aquela preocupação. Então a alegria tem que fazer parte da nossa vida. Não só o fato de ficar feliz, né, por mim mesmo, mas também a ideia de alegrar o próximo. Como é bom você poder sorrir e ver que a sua alegria contaminou outras pessoas, que o seu bom humor, que você conseguiu levar uma boa notícia, né, para pessoas que estavam com um humor ruim e tudo mais. Então é bom, é agradável, é bíblico, né? A gente pode se alegrar e deve se alegrar. E aí eu separei até alguns versículos aqui
sobre alegria, né? Então lá em Provérbios 15:13 está escrito assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha que verdade isso na nossa vida, né? Como que uma pessoa tomada ali pela dor, ele está falando aqui o dor do coração, que é a dor na alma, né? Como uma pessoa abatida de alma fica com um aspecto apagado, né? Fica abatido. Mas quando que isso é um coração alegre? Então se alegra, recebe alegria hoje sobre a sua vida. No meio de tantas coisas ruins, recebe alegria, busca a alegria do Senhor na sua vida. Outra palavra, lá em Lamentações 3:21, está escrito assim, ó: quero trazer à memória o que me dá esperança. É muito difícil. Eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor aqui. Esse versículo eu amo, né? Amo assim como muitos, mas eu quero que você lembre como é ruim você contar uma notícia ruim para alguém, né? Ah, eu tô mal. E outra pessoa, essa pessoa fala assim: não, porque você não sabe de mim, eu tô muito pior. Não, eu tô com dívida. Não, porque você não sabe o tamanho da minha dívida. Eu tô com dor. Não, porque você não sabe o tamanho da minha dor. Minha dor é muito maior do que a sua. O que é isso? Quando eu falo sobre a minha dor, o outro lembra das dores dele. E fica ali uma disputa de dores. E a palavra de Deus está falando assim, ó, traz a memória, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero uma má notícia. Aqui nos versículos anteriores de Lamentação, ele tinha acabado de receber uma má notícia. E ele falou: não quero saber disso não, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Chega de más notícias. Chega de más notícias. Existe uma manipulação horrível e todo mundo já sabe, eu não vou nem perder tempo falando sobre isso. Mas se a gente já sabe que existe uma manipulação da mídia, por que a gente continua dando ouvidos? Por que a gente continua assistindo? Por que a gente continua vendo notícias ruins? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero saber se tiver alguma solução. Eu quero saber onde que tem uma vacina. Eu quero orar para que Deus traga revelação sobre o que vem de cura. Eu quero trazer à memória todas as vezes que eu fui curada e vivi os livramentos do Senhor. Eu não quero trazer à memória aquilo que eu estou vendo o tempo todo. Como que eu vou trazer à memória coisas boas se o tempo todo eu estou vendo coisas ruins? Como que eu vou trazer à memória coisas boas se o tempo todo eu falo de coisas ruins? Você entende que isso daqui precisa gerar mudança? E isso se chama estilo de vida. É uma mudança de comportamento. Então, e é difícil colocar isso em prática, porque acontece de um modo muito natural. A gente é contaminado, nós vivemos em massa, então nós estamos contaminados. Existe aí uma contaminação, né, uma pandemia emocional. Como que a gente pode mudar esse quadro? Eu mudo esse quadro quando alguém me fala algo ruim e eu tenho uma boa notícia para dar para ele. Se eu não tenho uma boa notícia, eu posso pelo menos fazer uma oração por essa pessoa. Eu posso ouvir, acolher, entender a dor do outro e falar: olha, eu não tenho solução para o seu problema, mas eu creio que isso vai mudar. Calma. Existe uma solução, a gente só não conhece. Né? Então, assim, é difícil? Não, não é difícil. Eu que não sei ainda qual é a solução, mas olha, vai chegar a solução. Tem uma solução. A gente que não conhece. Existe a cura. Eu que não conheço. E a gente precisa começar a exercitar isso. Exercitar a alegria. Exercitar aqui boas notícias. Exercitar levar esperança. Levar regozijo para o outro. Vai com certeza mudar
a sua história de vida, vai com certeza mudar o seu estado emocional. Porque uma pessoa com crise de ansiedade, ela acredita, isso é verdade, ela acredita mesmo que não existe ninguém mais ansiosa do que ela. Ela acredita que todo mundo consegue lidar com aquilo, mas ela não. Ela acredita que é possível todo mundo aprender a lidar com a ansiedade, mas ela não. Então a gente precisa começar a fazer aquilo que consegue, aquilo que pode, aquilo que dá conta. E eu tenho certeza que você dá conta de ouvir uma notícia ruim e de transformar isso em esperança. Eu tenho certeza que você consegue receber uma notícia ruim para sua própria vida e antes de desistir da vida, dar uma chance para buscar uma solução de problemas. Sabe por que as pessoas cometem suicídio? Não são só pessoas em depressão que cometem suicídio, tá? Pessoas ansiosas também cometem suicídio. E por que comete suicídio? Porque acredita que não tem mais solução ou que a solução está demorando muito para chegar. Veja, se a ansiedade antecipa a situação e junto com a situação ela antecipa também os sintomas que teria caso a situação acontecesse, ela antecipa inclusive a solução para o sofrimento dela. E ela pode gerar o pensamento que a solução para o problema dela, para aquele sofrimento, é a morte. Então ela antecipa e comete suicídio. Veja como é grave. Veja como é grave. Então é por isso que a gente precisa trazer à memória aquilo que traz esperança, gerar alegria, porque a alegria vai levar a gente a ter pensamentos positivos, pensamentos que não são nossos, pensamentos que são de Deus, pensamentos de vida e não de morte. Outro versículo que eu separei aqui, 126. 1 e 2 está escrito assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estamos alegres. Olha que tremendo isso, olha que poderoso e que forte que é essa questão. O louvor liberta. Quando a gente coloca um cântico novo nos nossos lábios, uma pessoa que começa a cantar no meio da tristeza, no meio da ansiedade, no meio do desamor, no meio da frustração, se levanta, conseguir se reerguer. É claro que nessa situação aqui foi diferente. Ele está falando assim, ó, quando o Senhor trouxe os que estavam cativos de Sião, éramos como os que sonham. Por quê? Porque eles não acreditavam mais que em algum momento seriam libertos. Imagina alguém que nasceu cativo, tem mais de 40 anos, ela não acredita, ela nem sabe o que é liberdade. Então a sensação que tem depois que tudo passa é que tudo aquilo foi um sonho. E quantas vezes a gente já escutou aquela frase, nossa, parece que eu estou num pesadelo, parece que eu estou sonhando. Então, era isso que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo a realidade de um pesadelo. E aí, de repente, eles acordam e começam a enxergar quão lindo é o Senhor. Olha o que o Senhor fez por mim. Eu tenho um cântico para elevar, eu tenho um louvor para cantar e eu tenho um motivo para me alegrar. Eu estou aqui, eu estou vivo. Então, todos os dias, eu quero declarar que o Senhor coloque um cântico novo nos seus lábios todos os dias, que você possa cantar das maravilhas que Deus tem feito sobre a sua vida, que você possa se alegrar, que você possa dançar, que você possa viver a alegria do Senhor sobre a sua vida. E o último versículo que eu coloquei aqui, Sofonias 14, que diz: canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, e regozija-te, exulta o teu coração, ó filho de Jerusalém. Amém? Então, é muito importante a gente ter esse período de alegria como
uma estratégia para sair de um estado depressivo. Esse é um ponto, um único pontinho. Eu lembro quando eu me converti aos 14 anos, me converti aos 14 anos e eu não tinha muito quem procurar, não sabia onde procurar ajuda. Eu sempre fui uma pessoa bem fechada, então eu tinha até algumas vergonhas mesmo de pedir ajuda e dificuldade de pedir ajuda para pastores, não sabia quem procurar. E eu comprei uma Bíblia e na minha Bíblia, no final da Bíblia, tinha versículos para a situação de tristeza, versículo para ansiedade, versículo para morte, versículo para tudo. Tinha inclusive para velórios e tudo mais. E cada situação que eu vivia, eu ficava prestando atenção. Que sentimento que eu tô tendo agora? Ah, eu tô tendo tristeza, deixa eu lá ver. O que a Bíblia fala sobre tristeza? E eu ia caçar, esmiuçar na Bíblia o que a Bíblia falava sobre tristeza, o que a Bíblia falava sobre luto, o que a Bíblia falava sobre isso, sobre aquilo, sobre amor, sobre namoro, né? Então eu sempre busquei muito na palavra de Deus as respostas. E quando eu me tornei psicóloga, hoje eu consigo perceber o quanto existe um casamento perfeito entre a palavra de Deus e as nossas emoções, a cura para as nossas emoções. Então, a cura do Senhor para a sua vida, né? A bálsamo de Gileade, né? Sobre a sua vida. E a gente tem que buscar. Então, faça esse exercício também. Busca as respostas. Quais são os recursos que você tem? Talvez você não consiga ainda procurar um psicólogo, pagar uma consulta. Talvez você não consiga, não tem convênio que atenda aí um bom psiquiatra. Então, é importante que você use os recursos que você tem. E existe recursos. Amém? Existem recursos que você pode estar usando. Deixa eu só ler um comentário aqui. A cura da depressão se chama Deus e vários outros tratamentos, mas tem cura, tem mesmo. A cura está no Senhor para todas as coisas. E existem pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas preparadas por Deus para acompanhar o processo depressivo, o processo ansioso, né? E seja lá qual o processo emocional. Mas sim, tem cura em Deus, tem cura no Senhor. Tá acabando o nosso tempo, mas eu quero falar só de um segundo pontinho aqui, que ele traz, que é, seja a vossa... Lá a gente tá lendo... Opa, me perdi aqui. Lá em Filipenses, no versículo 2, tá escrito... Versículo 2... Está escrito assim, ó, seja a vossa equidade notória sobre todos os homens, perto está o Senhor. Né? Então, o que aqui é a equidade? A equidade é o senso de justiça, mas de um modo equilibrado. Menos todo mundo conhece a série Todo Mundo Odeia o Chris, certo? Na série tem um episódio que o Chris come a coxa de frango do pai, que é a maior coxa de frango. Nesse episódio fica muito claro o que é equidade. Porque a Rochelle fala o tempo todo que o pai precisa comer a coxa maior, com um prato maior, exatamente por quê? Porque ele é maior. Ele é maior, ele trabalha em 2 empregos, né? E o Chris é ali, pequenininho, magrinho, né? Ele não precisa de uma coxa grande de frango. Isso é equidade. É um senso de justiça baseado na individualidade, não no coletivo. Não na ideia de que o que é justo para um é justo para todos. Né? Tem que ser, todas as coisas têm que ser iguais. Não, pelo contrário. É a ideia de que se eu sou diferente, eu mereço um tratamento diferente. Se eu sou diferente, a coxa do frango tem que ser diferente para mim também. Lá em Mateus 20, conta... Vamos lá, em Mateus 20.
Mateus 20 está escrito assim, ó. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar os seus trabalhadores na vinha. E ajustando-se com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a vinha. Saindo perto a hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou: Por que estáis ociosos o dia todo? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando, o que tinha ido perto da hora 1ª recebeu um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E, recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco? Por que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse: Amigo, eu faço algum agravo? Não combinaste tu comigo esse dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, e quero dar a este o tanto quanto eu quiser. Ou não é lícito fazer o bem com aquilo que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Então, aqui é um exemplo de equidade, que é uma justiça diferente daquilo que a gente costuma enxergar no dia a dia. E o que esse senhor da vinha fez? Ele deu o mesmo valor, baseado não no trabalho, mas sim no seu coração, no modo de ajudar. Ou seja, o que ele acordou, as pessoas que ele precisava para trabalhar na vinha, já tinha combinado um valor com ele, e ele foi justo. Ele pagou exatamente o que ele combinou. E aqueles que chegaram faltando 1 hora, meia hora para acabar todo o trabalho, chegaram lá e nem trabalharam. Será que esse senhor, ele precisava do trabalho dele? Ou ele queria ajudar? Quando a gente continua lendo, a gente vê que, olha, o meu coração é bom. Eu faço com o meu dinheiro aquilo que eu quiser, porque o meu coração é bom e eu dou o meu dinheiro a quem eu quiser. Mas ele estava trazendo ali uma ideia de justiça diferente daquilo que os homens costumavam ver. O que eles esperavam? Ganhar mais, já que trabalharam mais. Mas não, Deus não é assim, Deus não faz isso. Deus, ele vai olhar para a nossa necessidade. Então ele vai olhar assim, olha, quanto que você pode? Quanto que você pode trabalhar? Você vai receber. Você vai receber por quê? Porque você está trabalhando e você fez um contrato comigo. Mas se eu quiser dar o mesmo valor para esse outro, eu posso dar esse mesmo valor para esse outro que está precisando, que precisa sustentar os filhos, que precisa sustentar a casa. E a gente viu bastante essa situação acontecer agora, durante o período de pandemia, com a ajuda do governo, porque tem algumas pessoas que realmente precisa daquela ajuda. E aí tem algumas pessoas que eram empresários, que tinham uma vida melhor, tal, e elas estão precisando também desse dinheiro. E quando elas vão retirar, as pessoas falam: poxa, mas olha, tem carro e está retirando dinheiro lá, os R$600, né? Tá? É justo. É justo porque só a gente sabe o que passa dentro da nossa casa. Só você sabe qual é o tamanho do seu sofrimento e qual é o tamanho da sua necessidade. Mas a Bíblia também fala que Deus, ele conhece o som do nosso coração. Então ele vai atender a gente dentro das nossas necessidades. Quando a gente julga o outro, quando eu julgo o outro, o que acontece é que eu acabo tendo um desgaste muito grande emocional.
é muito desgastante você entrar num processo de julgamento. E é por isso que a equidade, né, aqui, ela também entra como uma estratégia para a gente aprender a lidar com a ansiedade. Se eu ficar olhando para o quanto o vizinho está ganhando, para o quanto o outro recebe, por quanto eu estou sendo injustiçada e o outro está recebendo mais do que eu, para o prato de comida do outro, eu vou ter um desgaste emocional enorme e isso vai causar ansiedade. Então, o que eu preciso fazer? Fazer notória diante dos homens a minha justiça, e a palavra de Deus continua dizendo aqui, ó, perto está o Senhor, ou seja, Deus ele vai te assistir nas suas necessidades todos os dias, ele vai ser justo com você, assim como você é justo com os outros. Tira esse senso de responsabilidade de julgar. Esse senso de responsabilidade de julgar é bom, mas a gente tem que aprender a julgar, e o nosso julgamento tem que ser com equidade. E aí, dentro, a OMS, ela criou lá algumas regrinhas, algumas sugestões para que a gente aprenda a lidar nesse período de pandemia com a ansiedade. E uma das coisas que ela colocou é não discriminar ou culpar grupos ou indivíduos pelo processo de contaminação. Ou seja, quando eu fico preocupada com o que está acontecendo aqui do meu lado, com o meu vizinho, com quem deixou de usar máscara, com quem usou máscara, com quem está fazendo festa, eu fico irada e eu começo a criar um senso uma sensação de injustiça. E isso rouba a minha paz, rouba a minha alegria, rouba a minha energia e eu entro num processo de ansiedade maior. Olha como a palavra de Deus é sábia, como Deus é lindo e como Ele deixou as coisas bem prontas pra gente. Então eu quero deixar com vocês esses dois pontos hoje. Na próxima semana a gente vai continuar falando sobre o processo de ansiedade. Convide aí as pessoas que você acha que precisa dessa palavra. Quero me colocar à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Se tiverem algumas dúvidas, pode escrever que eu respondo. Tá bom? E eu quero agora orar por vocês, orar com vocês, para que o Senhor nos restaure nesse período. Amém? Que não façamos parte dessa estatística que vai perdurar num processo de ansiedade por anos, né? Por 2, 3 anos. Que você possa ser a diferença e fazer a diferença. Amém? E eu queria só pedir para que vocês recebam alegria, provoquem alegria e levem a alegria na vida dos outros, assim também como a justiça. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar, porque esse é um tempo onde o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do nosso corpo, da nossa alma, tem cuidado do nosso espírito. Senhor, o Senhor tem nos ensinado a trabalhar em família, a estar em família, o Senhor tem nos ensinado a interceder pela nossa casa. O Senhor tem ensinado tantas coisas, Pai, para as nossas vidas nesse período. E eu te louvo por isso. Peço a cobertura com teu sangue, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções. Pai, que o Senhor visite agora cada vida que está sofrendo, Senhor, com crises de ansiedade. E que o Senhor ensine, Senhor, a passar por esse processo, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar onde está a situação problemática, Senhor, e que a gente possa corrigir. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, habite com paz em cada vida, Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Senhor, alcance agora, Pai, cada família, Senhor, e que eles recebam também da Tua alegria, Senhor, a Tua alegria restauradora, a Tua alegria renovadora, a Tua alegria, Senhor, que nos desperta, Senhor, um novo olhar para a vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa alegria que vem do Senhor possa invadir cada vida. Assim também, Senhor, nos desvencilhamos, Senhor, de todo sentimento de injustiça, Senhor,
que veio sobre nós por algum motivo, nos desvencilhamos agora e nos revestimos da tua equidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a olhar com os teus olhos, ó Deus, e a contaminar pessoas e não sermos contaminados com o mau humor, com injustiças, com críticas. Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso coração e guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E quarta-feira que vem estamos de volta. Um grande beijo.